Olá, meu nome é Márcia Bolivar, eu sou hipnoterapeuta com especialização em medicina germânica e vim trazer alguns esclarecimentos para vocês sobre audição. O motivo pelo qual o meu ouvido fica inflamado, às vezes o ouvido, a gente tem aquela percepção, né, do ouvido estar entupido. Então a gente vai falar sobre situações que podem estar causando, né, esse mal-estar, essa enfermidade no corpo, esse programa especial. E nada melhor do que um lugar como esse aqui. Hoje eu tive a oportunidade de vir aqui na fazenda e só assim é que a gente, né, pode ter a percepção do quanto nós somos invadidos pela poluição sonora. Eu fiquei calada nem um segundo, mais um tempinho, só para vocês se darem conta do silêncio. É muito importante quando a gente consegue ter essa percepção da diferença, do quanto o barulho influencia, de quantas coisas a gente ouve, de quantas informações são jogadas, né? De informações até mesmo que se conturbam entre si por falta de conexão. Muitas vezes aquilo que eu queria ouvir eu deixo de ouvir, ou aquilo que eu ouço acaba me soando mal. Então são essas coisas que acabam trazendo algum tipo de problema. Vou trazer algumas informações técnicas a respeito, né, da audição. A gente está falando de um tecido endoderma e Dr. Hammer descobriu que esse tecido ele tem um tipo de conflito que se chama conflito vital, porque esse tecido ele envolve todos os nossos órgãos vitais, né? A gente está falando de boca, de ouvido, né, dessa parte aqui, laringe, garganta, faringe, vai descendo, intestino, tudo isso até o nosso ânus. Toda essa parte a gente está falando desse tecido. E quando a gente fala desse tecido, a gente está falando de um conflito vital. E eu sempre faço para vocês a comparação dos animaizinhos. Vocês lembram que todo conflito ele pode ser sentido pelo ser humano e pelo animal também. E quando a gente faz essa correlação, a gente começa a entender o mecanismo e o funcionamento do nosso organismo e entender o motivo pelo qual o nosso corpo entra em conflito biológico. Mas também antes de começar a fazer esse vídeo, me veio uma lembrança de quando eu levei meu filho, ele tinha 2 aninhos de idade e ele estava com um problema no ouvido. E a gente sentadinha ali, os dois na mesa do médico, que por sinal tratou muito bem o problema de ouvido dele, me deu conselhos maravilhosos a respeito de remédios, de como conduzir aquele tratamento. E aí hoje eu vim trazer para vocês a comparação também de como o médico cuida tão bem da doença. Mas ali naquele momento eu não tenho a possibilidade de saber o motivo pelo qual, no meu caso era o meu filho, o motivo pelo qual ele tinha tido aquele problema no ouvido. Normalmente, né, a gente é inserido da informação de que foi água, que, né, tomou muito banho de piscina ou tomou muito banho de mar, mas acaba ficando uma informação muito assim vaga, porque muitas vezes a gente até não teve esse contato. Mas por a gente não ter grandes informações, a gente se conforma com isso. E aí hoje a gente tem, né, a medicina germânica que nos ajuda a entender o motivo pelo qual eu, ser humano, venho ter problemas no meu ouvido, né? Cuidar da doença, isso faz parte da medicina tradicional. Agora, cuidar de você, ser humano, cuidar de mim, essa parte é com a medicina germânica. E ela faz isso melhor do que ninguém. A gratidão sempre será eterna a Dr. Hammer por ter feito essa descoberta das 5 leis biológicas. Então vamos lá falar dos conflitos. O ouvido está muito relacionado
a tudo aquilo que eu ouço, é claro, o ouvido, né? A primeira coisa eu sempre digo para vocês o quê? É lembrar da função do órgão que está debilitado ou do membro, né? O órgão que não está funcionando bem ou do membro que está debilitado. Qual a função do ouvido? Ouvir bem. Quando eu tenho alguma coisa que eu desejo ouvir e que eu não consegui captar aquela informação, provavelmente eu vou ter problemas no meu ouvido direito, que é o ouvido por onde entram as informações. Agora, quando eu sofri, né, eu digo sofrer pelo fato de ter vindo para mim, quando eu ouvi algo em que eu não gostei e simplesmente eu quero expulsar, eu não quero ter aquela informação, eu simplesmente vou ter problema no meu ouvido esquerdo porque eu quero expulsar. Vamos falar de um diagnóstico. Eu estou diante de um médico e ele vai me dar uma notícia. Após ouvir que eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, eu posso sim desencadear um conflito biológico e ter dor no meu ouvido, porque em hipótese nenhuma eu queria ouvir que eu estava com aquela doença. E isso se dá na correria do nosso dia a dia. Muitas vezes vai ser um colega de trabalho, muitas vezes vai ser uma pessoa com quem a gente convive, que vai falar algo que a gente não queria ouvir, e a gente vai sentir sim esse ouvido esquerdo, ou alguma coisa que eu queria ouvir, que eu precisava disso, que era saudável para mim ter escutado, no sentido de que seria útil para a minha vida, e eu deixei de escutar. E aí eu vou ter sim problema no meu ouvido direito. Então, qual é a informação que fica hoje aqui para vocês? Novamente, percepção do corpo, estar presente, estar contigo, estar com você no dia a dia, para que você possa se perceber, entender os motivos pelo qual o seu corpo vem a criar algum tipo de conflito e ter enfermidade. Gente, eu estou vendo assim... A imagem ela tá ficando meio que distorcida porque o sol ele já tá abaixando e aí às vezes fica escuro, fica claro. E agora eu vou parar um minutinho para vocês ouvirem o silêncio. Olha como a gente precisa dar valor a isso. A gente ouve tanta coisa, tanta informação, é o dia inteiro. São muitos barulhos, né? É muita poluição sonora. Se permitam se dar um momento como esse, onde você relaxa e simplesmente ouve somente o silêncio, o som da natureza. Obrigada por estar aqui, por vocês me permitirem compartilhar dessas informações que eu tenho certeza que vai ajudar vocês no dia a dia. Essa é a minha função. Medicina germânica na prática, na vida de vocês. Um beijo.